iniciar a nossa aula. Eu me chamo Israel Braga e faço parte do programa Residência Pedagógica. Bom, nós vamos ser sobre áreas de figuras planas, vamos trabalhar losango, trapézio e círculo, certo? Então vamos dar início, para iniciarmos eu coloco aqui uma frase para você refletir, uma pequena etapa para o homem, um grande salto para a humanidade, certo? Então é uma frase de Neil Armstrong. Vamos dar início à nossa aula e reflita sobre essa frase também. Bom, primeiro vamos começar por losango. Trata-se de uma figura geométrica que possui 4 lados iguais e, como consequência, seus lados opostos são paralelos. Um losango é um polígono que possui 4 lados congruentes. Vamos entender. Bom, pelo dicionário, você vai perceber que o losango é um quadrilátero plano, que além de possuir os 4 lados iguais, possui 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, certo? Que figura representa então um losango? Perceba que essa representação da figura ao lado é um losango, e ele realmente possui os 4 lados iguais, congruentes, e tem 2 ângulos agudos. Observe que ele tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Observe que eles são um de frente com o outro, o agudo, e um de frente com o outro, o obtuso. Devemos entender que temos os lados, os vértices, temos as diagonais do losango e também temos ângulos dentro de um losango. E por último, devemos entender como calcular a área deste losango. Como é que eu faço? Observe que eu tenho as diagonais, que é representado pelo esse D maiúsculo, a diagonal maior, e pelo D minúsculo, a diagonal menor. E observe que a área é calculada pela diagonal menor, que é o Dzinho, vezes o Dzão, que é a diagonal maior, dividido por 2. Eu consigo calcular, então, a área desse losango. Vamos entender mais um pouco. Perceba o seguinte, que o nosso losango, onde eu posso encontrar já é a representação de um losango? Eu posso encontrar numa pipa, por exemplo, como esta aqui. Também eu posso encontrar na bandeira do Brasil. Observe que aqui eu tenho um losango de amarelo aqui, um losango. Posso encontrar também no rosto humano, diagonal maior, diagonal menor. Eu posso fazer aqui um losango no próprio rosto humano também. Bom, como calcular a área do losango? Vamos já entender aqui. Pelo slide anterior, a área do losango é calculado pelo Dzão vezes Dzinho, que é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Bom, representando isso em palavra, a área é o que? A diagonal maior, Dzão, vezes a diagonal menor, Dzinho, dividido tudo isso por 2. Exemplo. Obtenha a área do losango a seguir. Tenho aqui um losango que a diagonal maior é 8 e a menor é 4. Coloco aqui a área, o A é igual a Dzão vezes Dzinho, dividido por 2. A é igual a 8 centímetros vezes 4 centímetros, que é esses dois valores das diagonais. Isso é igual a 32, 8 vezes 4, 32, dividido pelo 2, conservo. 32 dividido para 2 dá 16, a área é igual a 16 centímetros quadrados. Muito fácil. Bom, agora faça esse pequeno teste que eu estou colocando aqui. Aqui eu tenho um losango que ele mede 24 centímetros e a diagonal maior mede 38 centímetros. Faça e me dê o resultado. Vou fazer uma demonstração aqui com o geoplano, que é praticamente uma das melhores ferramentas para trabalharmos com a área de figuras planas. Então, vamos chegar a esse resultado. Para utilizarmos então o geoplano para demonstrarmos como calcular a área de um losango, observe que vamos pegar aqui então essa nossa ligazinha e vamos fazer aqui um losango. Vou colocar aqui primeiramente, vou fazer um losango nessa posição aqui. Arrasto e observe que eu já formei minha primeira parte. Clico novamente na outra liga, coloco aqui e observe que eu tenho que passar o pontozinho para cá. Então clico e arrasto aqui. Observe que eu já estou pegando aqui a forma do losango. Mesma coisa eu faço com esse aqui e arrasto essa pontazinha aqui. E o mesmo com esse e arrasto essa ponta. Formo então o meu losango. Agora observe que o losango ele tem uma área, essa areazinha aqui interna, certo? Eu tenho aqui o losango, tenho a área interna.
Vamos fazer agora um quadrado maior. Observe que eu tenho agora um quadrado e estou delimitando aqui uma área maior, né, para esse meu quadrado. Coloco aqui e arrasto aqui até formar então um quadrado. Coloco aqui e arrasto essa ponta aqui. E observe que agora eu formei um quadrado. Mas que área eu quero? Eu quero a área do losango, que é a parte que fica interna. Eu vou delimitar aqui a área do meu losango e observe que eu estou delimitando agora a área deste losango. Que área eu quero? Eu quero só essa parte aqui interna. A parte externa eu não desejo. Vou pegar aqui e vou fechar aqui esse meu quadrado. Note que praticamente eu tenho aqui vários triângulozinhos nas laterais. E se você notar, eu tenho aqui também, né, triângulos na parte interna. E observe que esses triângulos que eu formo aqui na parte interna coincidem essa área aqui de fora com a de dentro. Note que eu tenho um quadrado. Como é que eu faço para calcular a área do quadrado? Imagina que eu tenho aqui 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado. Eu tenho aqui um quadrado, então, 2 por 2. Qual é a área desse meu losango? Observe que é a área do quadrado menos essa área demarcada, que praticamente corresponde à metade do quadrado. Observe que eu tenho uma área sombreada que eu quero e essa que eu não quero. Eu quero, essa aqui eu não quero. Essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero. Essa aqui eu quero, essa eu não quero. E a mesma coisa. Então, eu tenho 4 áreas que eu quero e 4 áreas que eu não quero. Corresponde a metade de toda a área do quadrado. Ou seja, a área do losango, já que a área do quadrado é 2 por 2, que dá 4, a do losango seria apenas 2, que é metade do quadrado. E assim você observa que aqui dá 1, e aqui dá 1, soma 1 com 1, dá 2. Observe que essa área é 1, essa área é 1, dando 2 metros, então, a área do losango, utilizando aqui o geoplano. Agora vamos trabalhar o trapézio, e perceba que o trapézio é uma figura geométrica plana pertencente ao grupo dos quadriláteros, que possui o quê? Um par de lados paralelos. Vamos perceber agora, perceba que um trapézio, na definição do dicionário, certo? É um quadrilátero que tem 2 lados paralelos e desiguais. A área de um trapézio obtém-se fazendo o quê? Multiplicando-se a semissoma das bases, certo? Pela altura. Bom, temos uma outra definição também para trapézio, que é o músculo da região dorsal, que liga a omoplata à coluna vertebral. Também vamos ver isso e você vai perceber que o desenho realmente desse músculo forma um trapézio. Perceba que tipos de trapézio temos. Temos 3 tipos de trapézios. Para estudo, trapézio isósceles é aquele que os lados não paralelos são congruentes. Observe que os lados paralelos são praticamente esses daqui. Note que eu tenho aqui 2 lados paralelos, um menor e aqui embaixo eu tenho um maior. E tem aqui lados, por exemplo, né, que eles têm a mesma medida. E praticamente ele coloca aqui não paralelos, né? São congruentes. E observe que são esses 2 aqui, então eles têm a mesma medida. Então eles são isósceles. Iso quer dizer iguais. Trapézio escaleno é aquele em que os lados não paralelos não são congruentes. Observe que eu tenho aqui esses 2 lados que são paralelos, que são as bases maior e menor, e os lados, né, que não paralelos, que são esses 2 aqui, um mede 2, o outro mede 3. Observe a diferença para esse aqui que tem a mesma medida. Esse tem 3, esse tem 2, né? Então ele passa a ser a escaleno. Trapézio retângulo é aquele que possui apenas 2 ângulos retos. Então observe que eu tenho um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. A base maior, a base menor e aqui eu tenho a altura. E esse lado aqui, praticamente, ele não é paralelo a esse. Observe que tem uma boa diferença. Então, eles não são paralelos. Vamos dar continuidade, então. Perceba também, né, partes de um trapézio. Eu tenho aqui, então, a base menor, a base maior, aqui embaixo, que é a maior delas, a base menor. E aqui eu tenho a altura. Observe que a altura ela tem que ser perpendicular, ou seja, medir aqui certinho com aqui a base, 90 graus e fazer aqui essa altura, certo? Então eu tenho aqui esses 2 lados aqui são diferentes em termos de medida e essa medida aqui também é maior que essa medida. Pode ser o contrário, mas tem que ter praticamente, observe que eu tenho aqui os ângulos também, aqui todos eles diferentes. Ainda dando continuidade à aula de trapézio, onde eu posso enxergar, Israel, na vida real, um trapézio? Eu posso enxergar, por exemplo, nessa barra de metal. Observe que aqui eu tenho a base menor, aqui em cima a base maior e tenho aqui os lados
não paralelos ou paralelos, né? Que no caso aqui eles não vêm ser paralelos. A única coisa que vem ser paralelo vem ser as bases maior e menor. Também eu posso perceber então, o trapézio no músculo do próprio corpo humano. Por isso que esse músculo se chama trapézio também, que foi uma das definições do dicionário que vimos há pouco no nosso slide. Aonde eu posso encontrar um trapézio? Observe que aqui também podemos nessa imagem enxergar vários trapézios dependendo da perspectiva que você olha. Então eu trouxe a imagem aqui justamente para você encontrar um trapézio. Observe que aqui eu posso enxergar um trapézio, parece assim que não tem, mas existe, e existe também outros trapézios que você pode observar nessa imagem. Bom, o que mais devemos entender? Como calcular a área de um trapézio? A área de um trapézio, eu tenho a base maior, como já entendemos o que é a base maior, a base menor e a altura. A área desse trapézio é a base maior, que é essa base, mais a base menor, que é essa aqui, somo primeiro e divido essa soma aqui por 2. Vezes quem? Vezes a altura. Não esqueça a altura. Aqui está faltando, mas observe que eu tenho que ter aqui um vezes o H, que é essa altura. Isso aqui praticamente vem ser a base média. Bom, então vamos fazer aqui um cálculo simples. Observe que eu tenho aqui a área do trapézio. Eu tenho a base maior, a base menor e a altura. Como é que eu faço? Vamos pegar aqui a base média, que é 10 mais 19 vezes 2, que é a altura, dividido por 2. Posso praticamente eliminar esse 2 com esse 2, que aqui está multiplicando, aqui está dividindo. Eu posso eliminar. Ou eu posso aqui fazer 10 mais 19, 29. Observe que dá 29 vezes 2 dividido para 2. A área é igual a 29 vezes 2, 58. Continuo dividindo para 2. 58 dividido para 2, a área desse trapézio aqui, 29. Pratique na sua casa esse exercício aqui, que a base é 10, em cima a base menor é 5 e a altura é 6. Certo? Vou demonstrar agora com o geoplano. Vamos calcular agora a área do trapézio. Vamos pegar a liga, colocar aqui e vamos fazer aqui um trapézio. Note que daqui para cá eu tenho 1 metro e daqui para cá mais 1 metro. Então toda essa distância aqui são 2 metros que estamos definindo. Vou pegar isso aqui, vou colocar aqui na minha liga, vou levar aqui em cima, tenho aqui 2 metros então de altura. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a liga, vou colocar aqui eu tenho 1 metro, vou pegar aqui, vou colocar essa liga, vou colocar nessa partezinha aqui e vou esticar dessa forma até chegar nesse ponto. Então aqui eu tenho 1 metro, como já definimos, aqui eu tenho 1 metro, observe que aqui eu formo um quadradozinho, aqui outro quadrado de 1 metro. E note que agora aqui eu tenho 2 metros então. Temos essa figura que se chama trapézio, já sabemos disso na definição que tivemos já da nossa aula. Agora perceba o seguinte, como é que eu faço para calcular a área desse trapézio utilizando a nossa ferramenta geoplano? Observe que eu posso complementar formando aqui um quadrado. Como é que eu vou pegar? Vou pegar aqui uma outra liga, vou colocar aqui, vou pegar aqui novamente, vou colocar aqui e vou estender para cá. E observe que agora no meu trapézio eu formei um quadrado maior em conjunto com esse meu trapézio. Formei o quê? Um quadrado, fiz um complemento aqui. E esse meu complemento, quem é? Um triângulo. Observe que ele tem o quê? 3 lados. Ele faz essa figurazinha aqui. Um triângulo. Complementa com o meu trapézio e forma aqui um quadrado. Bom, qual é a área desse meu quadrado? Aqui eu tenho 1 metro, aqui tenho 1 metro. Bom, aqui embaixo eu tenho 1 metro. O quadrado então é 2, aqui também é 2. Ah, Israel, é 4. Então eu tenho aqui o meu quadrado, 4 metros. Então observe que a área do meu trapézio é menor que 4, porque eu não tenho essa partezinha aqui. Então é menor que 4. Bom, se é menor que 4, deve ser 3, então alguma coisa, né, Israel? Muito bem, 3, alguma coisa. Mas vamos saber quanto é realmente. Observe que o nosso trapézio, se eu pegar aqui e colocar aqui, observe se eu colocar bem aqui, agora eu tenho aqui um triângulo, meu trapézio, que é toda essa partezinha aqui, eu tenho aqui uma formação de um triângulo dentro do meu trapézio. Observe que se eu tirar aqui essa parte, tirando o meu quadrado, só para você entender, eu tenho um triângulo aqui. E essa parte aqui que eu desmembrei também era um triângulo que formava o quadrado todo. Meu trapézio também forma um triângulo que é do mesmo tamanho, da mesma medida que a área que formava o quadrado maior. Então observe que essa formação coincide. Então a área do meu trapézio seria a área desse meu retângulo, agora que ele formou um retângulo. Observe que se eu tirar essa linha, vou tirar ela aqui, forma o quê? Um retângulo. Agora eu tenho 2 retângulos. Se eu traçar aqui, forma o trapézio que eu tinha antes. Mas observa que o meu retângulo, ele estava dividido em quê? Estava dividido dessa forma. Esse meu retângulo formava o quê? Meu trapézio. Note que agora basta eu tirar, então, metade desse retângulo de cima, certo? Então, se aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 2, esse meu retângulo vale o quê? 2. Esse meu outro retângulo aqui também
vale 2, que dá a área do quadrado, que é 4, que é 2 por 2. Exatamente, Israel, já estou entendendo. Bom, se esse retângulo de cima vale 2 e eu estou dividindo ele no meio, então aqui vale 1 e aqui vale 1. Isso mesmo, Israel, se aqui vale 2, que é o retângulo maior, e aqui vale 1 e aqui vale 1, então o meu trapézio vale quanto? Ah, Israel, se eu estou tirando 1, que era do triângulo, a área do triângulo, o meu trapézio vale 2, que é esse retângulo, mais 1, que é a área do triângulo, dá 3. Muito bem, observe que acabamos de definir a área do trapézio. Agora vamos trabalhar um pouco sobre o círculo, e observe que o círculo, a definição de círculo, né, está intimamente ligada à definição de circunferência. Vamos entender. Um círculo é um conjunto de pontos resultantes da união de uma circunferência com todos os seus pontos internos. Desse modo, para preencher uma piscina circular, por exemplo, de água, a borda dessa piscina e a superfície, né, da água que compõe um círculo, certo? Então, ou seja, o círculo ele é formado, além da borda da piscina circular, também de toda a água que forma, né, praticamente a superfície daquela piscina. Bom, uma definição aqui do dicionário, você vai perceber que a superfície plana que se limita por uma circunferência, essa circunferência ou linha, certo? Curva, ou um disco, ou uma roda, qualquer coisa que forma tem uma forma que é circular, arredondada. Então isso se chama círculo para o dicionário. Observe que eu tenho aqui o centro, né, de um círculo, eu tenho aqui uma circunferência e tenho aqui o centro, que é esse pontinho aqui no meio, que ele é igual em todo, que se eu puxar aqui, medir uma distância da borda até ele, é a mesma distância em todos os lados. Bom, aqui eu tenho praticamente uma circunferência, que é só essa linhazinha aqui. Se eu puxar uma linha de uma borda passando pelo centro até a outra borda, eu tenho o diâmetro. Então o que é que vem ser o círculo? Vem ser toda a bordazinha, que no caso eu coloquei aqui de vermelho, que é a circunferência, certo? A circunferência que já é a borda, só é a pelezinha que forma ali, né, como se fosse aqui, por exemplo, a piscina. Seria a borda aqui da piscina, aquela borda feita mesmo, né, lajotada, toda bonitinha. E essa parte amarela aqui seria a água da piscina. Então a superfície da água daquela piscina mais a borda da piscina forma o círculo. A borda quem é? A circunferência. A água, a superfície da água vem ser o que? Vem ser a parte interna, os pontos. A junção dessa circunferência mais praticamente, né, a parte interna que está em amarelo forma o círculo. Para você entender um pouco mais, eu tenho então aqui o círculo, que é todo o conjunto, a circunferência vem ser a borda que eu preenchi aqui de preto, certo? Então é fácil entender o que é uma circunferência, que é só a borda, e o círculo, que é o conjunto, tanto interno quanto a borda. Vamos dar prosseguimento então na nossa aula de círculo, e onde eu posso encontrar já é um círculo. Bom, eu posso encontrar aqui no próprio Sol, nas estrelas, por exemplo, no planeta Terra, que é formato, por exemplo, posso enxergar também um círculo se eu olhar de longe. Posso encontrar, por exemplo, nas rotatórias das ruas, e também eu posso encontrar em vários objetos, né? Também, como por exemplo esse objeto aqui, que é praticamente uma forma de pneu. Como calcular a área, né? Como é que eu faço para calcular a área de um círculo? A fórmula é essa, a área é igual a π, olha, observe aqui que eu coloquei o π, 3,14 é o valor dessa constante, que é o π, certo? É aproximadamente, porque o valor praticamente contém muitas casas decimais infinitas, então praticamente a gente coloca esse valor como 3,14 aproximadamente. Então eu tenho π vezes o raio. Quem é o raio? É essa medida do centro até a borda. A medida de uma borda passando pelo centro até a outra borda é o diâmetro. Observe que o diâmetro é o dobro do raio. Se o raio é 15, então o diâmetro é 30. Se o diâmetro é 30, o raio é 15, que é metade. Certo? Então você tem que ter isso sempre em mente. Então observe que eu estou fazendo um cálculozinho aqui. Eu tenho π. Quanto é a área? Não sei, vou calcular. O π vale 3,14. O raio é 15. Vamos fazer uma continha? Se a área é π, que é 3,14, que é o valor fixo, vezes 15 ao quadrado, que é esse valor do raio, 15 ao quadrado, 225, vezes 3,14,
706,5 centímetros quadrados é a área desse círculo. Então não é difícil calcular a área do círculo. Tem aqui então como fazer esse cálculo. Bom, a área do círculo ela é calculada por πr ao quadrado. O perímetro, que é só essa bordazinha aqui do círculo, é 2πr. Você também pode calcular só a distância. Eu quero correr, vou correr aqui essa bordazinha aqui. Ou então eu vou correr aqui, por exemplo, de carro todo o percurso aqui da rotatória. Eu quero saber quanto é essa distância aqui que eu estou percorrendo. Eu calculo utilizando a fórmula do perímetro. Diâmetro é 2π, que é praticamente essa distância aqui de uma ponta a outra passando pelo centro. Bom, pratique na sua casa. Eu coloquei aqui o raio 1, eu quero saber quanto é que vale. Tanto com o raio valendo 1, quanto com o raio valendo 2, faça esses dois cálculos. Vou fazer uma demonstração, utilizando o geoplano. Então vamos para a prática aqui do geoplano. Agora vamos trabalhar com a área do círculo. Como fazemos? Bom, já sabemos que o círculo ele tem o seu ponto central, que é esse aqui, o centro. Se eu pegar uma liga e colocar no centro, observe que ele vai pegar um ponto na borda do meu círculo, que é a circunferência. Sabemos que a borda do círculo, só a bordinha é a circunferência. O círculo vem ser o que? A borda mais todos os pontos que está dentro deste meu delimitado dentro dessa borda aqui circular, que no caso vem formar o meu círculo. Então vem ser o que? A circunferência mais todos os pontos que estão aqui dentro. Certo, agora já entendi. Agora, observe que daqui desse ponto central até um ponto lá na bordazinha do círculo, certo? Eu tenho aqui o que eu chamo de raio. Então, observe que eu vou colocar a palavra aqui, raio. Você já sabe que vai significar aqui que é o raio daqui para cá, até na borda. Bom, como é que eu faço para calcular então a área do círculo? Sabemos que a área do círculo é πr ao quadrado, que é esse raio aqui. Suponha que esse nosso raio, que é daqui para cá, ele tem um valor de 1. Daqui para cá vale 1. Israel, então daqui para cá também vale 1. Sim. Então, dessa medida daqui até esse ponto aqui, é raio mais raio. Então, eu tenho esse raio, certo? Mais esse outro raio aqui. Isso forma o que chamamos de diâmetro. Então, observe que agora temos uma palavra chamada diâmetro. Então, toda essa partezinha aqui, desde esse ponto até esse ponto aqui, é o diâmetro. Do ponto central até a extremidadezinha, não pegando um ponto na circunferência, na borda, é o raio. Certo, Israel? Já entendi. Bom, para calcularmos se aqui vale 1 e aqui vale 1, então o diâmetro vale 2 e o raio vale 1, que é daqui do centro até aqui. Para calcularmos, vamos utilizar uma ferramenta que é essa aqui, ferramenta de texto matemático, onde tem mais ou menos vezes dividido. Dá um clique. Vamos colocar então o π, que é quanto é que vale? Vale 3,14, Israel. Eu já sei. Quanto é que vale o nosso raio? 1. Então vamos pegar aqui 1. Raio ao quadrado é o quê? É raio R vezes R. Então 1 vezes 1, que é a nossa medida, certo? Vezes quem? Vezes 3,14, que é o π, Israel. Então 3,14. Isso vai dar quanto? Vamos já saber. Isso vai dar um valor que é igual a 3,14 aproximadamente. Então vamos ter aqui a nossa continha, que esse nosso círculo de raio 1, essa medidazinha aqui, é o raio vezes a raio, então é 1 vezes 1 vezes 3,14, que é a medida. Bom, 1 vezes 1 dá 1, vezes 3,14 dá 3,14. Essa é a área do nosso círculo. Muito prático, utilizando aqui também a nossa ferramenta, que é o geoplano, certo? Então você pode trabalhar bastante com o geoplano, tanto para círculo, quanto você pode escolher aqui as opções também, que já trabalhamos antes. Você pode escolher aqui embaixo, utilizando esta ferramenta, que eu estou colocando o link na descrição para você utilizar essa ferramenta. Deu para você perceber e aprender, então, bom aprendizado. Um abraço do seu amigo Israel Braga, certo? E aqui sou eu. Fico por aqui e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.